Para a nossa última atividade do dia, convido Marcos Dalmolin com a palestra Quarta Revolução Industrial, e eu com isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou Marcos Dalmolin. Eu sou engenheiro mecânico de formação e trabalhei na área de informática desde 1984. Entrei na CompuCenter, para quem os mais velhos devem conhecer, onde existia VisiCalc, SuperCalc, todos aqueles calques da vida. E em 89 eu entrei na Microsoft, fiquei por 11 anos, desenvolvi todo o mercado Windows e centenas de palestras falando do Windows 1.0 com 386 debaixo do braço. Era divertido aquela época. Depois disso eu saí da Microsoft e comecei a fazer a parte de consultoria, em parte de planejamento estratégico, principalmente para pequenas e grandes empresas. Fiz consultoria na IBM, na SAP, na Oracle. E aí fui levando a vida, até por causa desse meu histórico de vida, eu fui convidado por uma conhecida minha a dar uma palestra no Instituto de Tecnologia chamado EasyTech, onde ela queria que eu contasse um pouco da minha história profissional. Quando alguém pede para você contar a história profissional, você começa a ficar preocupado, falar a idade está passando. E aí você fala, caramba, né? Qual é o sumário da tua idade no final da vida? É uma plaquinha assim, o teu nome, nasceu, morreu. E eu ia realmente na EasyTech, eu ia conversar com os alunos, e ia falar sobre a nova educação do futuro. Eu tinha visto a palestra de um conhecido meu, achei muito legal. Conversei com ele e falei, bom, vou preparar e falar da nova educação. Só que quando eu comecei a pesquisar, eu fui entrando um pouquinho mais fundo no tema sobre a nova educação do futuro, eu fui me deparando com tudo que está acontecendo no mundo. E eu realmente não tinha percebido as coisas em termos de tecnologia que estão chegando, estão vindo, e percebi outra coisa também, principalmente porque nós estamos no Brasil, nessa situação bastante conturbada política, ninguém está prestando atenção naquilo que está acontecendo em termos de tecnologia, e por isso que eu pus o nome da palestra, e eu com isso, porque a gente não está prestando atenção, e essas novas tecnologias vão afetar a nossa vida, empregabilidade, relações nos próximos anos de maneira bastante acentuada. Lógico que, como toda e qualquer revolução, isso depende da aceitação do público, né, da aceitação do mundo para essas novas tecnologias. O primeiro torno demorou 120 anos para ser implementado totalmente na humanidade. Só que essas novas tecnologias, a cada dia que passa, tem mudanças. Eu altero essa palestra praticamente diariamente. É assustador você entrar nos sites que eu entro, nos lugares de pesquisa que eu entro, e ver cada dia uma novidade mais impactante que a outra. E a gente vai ver o porquê disso, onde isso vai nos levar. Antes de começar, eu queria... E aí, a gente começa assim, o futuro, você pode escolher. O uso da tecnologia está revolucionando todos os campos do viver e do saber. E você pode escolher. Você quer escolher o quê? Carro autônomo? Os carros, hoje em dia, a tecnologia do carro autônomo está sendo desenvolvida de maneira bastante forte. Você tem muitas empresas no mundo fazendo a parte do carro autônomo. A Tesla diz que até 2019 todos os carros delas vão ser autônomos. A Uber comprou a Otto, que é uma de caminhão autônomo. E aqui tem uma discussão imensa com essa história do caminhão. Você imaginou um caminhão sem motorista, andando sozinho na estrada e ele se desgoverna? Então nos Estados Unidos já está uma briga enorme. Bom, o que é um carro autônomo? Vocês já viram? Esse carro foi apresentado agora em janeiro desse ano, que é um conceito de carro autônomo em Las Vegas. Você pode até ter um jardinzinho dentro do carro. Coisa assim, né?
autônomo é uma tecnologia antiga de motor a combustão, onde você está adicionando novas tecnologias dentro dele. Do mesmo modo que você tem o carro autônomo, uma coisa que está começando também a querer, que é um sonho do Júlio Verne, de 1904, são os carros voadores. Isso daqui são exemplos de iniciativas de carros voadores que tiveram. O exército americano fez um jipinho que andava um pouco acima do solo e que usava lápis. Você imagina para a artilharia inimiga que festa que era aquele carrinho voando, era só você mirar e fazer uma diversão. Alguns isso daqui parou por causa da guerra, alguns deles tiveram acidentes, eles pararam o desenvolvimento, mas a verdade é que nunca um carro voador saiu do papel de verdade. E hoje você tem várias iniciativas, você pode olhar na internet, este carro aqui, o Moller, esse daqui também, mas são carros que, na minha opinião, são um pouco complicados, porque ele depende de asa, você tem um sistema de correr para poder decolar, a exceção desse carro aqui que é tipo helicóptero, e até você ter regulamentação de carro voador vai um pouco longe, mas isso daqui logo a gente vai estar vendo como uma realidade no nosso dia a dia. Outro ponto importante que está acontecendo uma corrida no mundo são as fontes de energia. Nós temos 10 fontes de energias relativamente conhecidas. Aqui a gente tem um marcador da quantidade de energia gerada por segundo, tem na internet em cada uma dessas fontes, né? E para vocês terem uma ideia, 10 países já estão trabalhando fortemente com energia solar, e principalmente a Alemanha, no dia 30/4, ela gerou 85% da energia dela necessidade através de fontes renováveis. Então, vários países no mundo estão trabalhando fortemente com a parte de energia renovável. Do mesmo modo, não só a geração de energia, mas a gente precisa de fontes de energia para transporte. Então, você já tem trem com células de hidrogênio funcionando. A Índia e a Alemanha disseram que até 2030 vão banir totalmente carros a combustão. Outra parte sensacional quem está fazendo na parte fonte de energia é a Tesla, que hoje, sem dúvida, o Elon Musk é uma das pessoas mais criativas do mundo, onde ele criou não apenas o automóvel elétrico, mas todo um sistema para manter o automóvel elétrico dele. Então ele tem telhados hoje baseados em energia fotovoltaica, e o mais interessante é que ele falou que esses telhados som e... Oi, agora está dando para ouvir? Então a Tesla está com a parte de telhados solares e ela falou que vai ter garantia infinita. Para quem conhece uma placa solar, ela já dura 20 anos. Geralmente eu tinha numa casa minha em São Paulo, é sensacional. 20% da minha casa era gerida por energia solar e é muito bacana, funciona barbaramente. Imagina, 20 anos ainda garantia. Ela também tem a parte de baterias e o próprio carro elétrico. E o que a Tesla está fazendo para desenvolver tudo isso?
Ela está fazendo uma mega fábrica, bem na verdade ela anunciou que vai fazer 4 mega fábricas de 1 milhão de metros quadrados, só para produzir baterias solares, para vocês terem baterias de lítio-íon para os carros e para as casas, para alimentar toda a parte de energia solar. Do mesmo modo, hoje você já tem chão, onde você anda, ele gera energia cinética. A Pavigem nos Estados Unidos, você vai caminhando, ele já vai gerando energia. Devido aos triboelétricos, você vai ter roupas que já vão poder alimentar celulares, alimentar seus pequenos coisas, devido ao atrito, ela vai gerando energia. Os cientistas acabaram de fazer baterias alimentadas por bactérias. Então você quer mais voltagem, você vai pondo folhas uma em cima da outra e você vai tendo voltagem. E o bárbaro, vocês vão ver mais para frente, eles já fizeram nanorobôs que são alimentados por bactérias. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. E o Bill Gates, ele diz que está investindo 2 bilhões em energia renovável e ele fala que até 2030 nós vamos ter uma fonte completamente nova de energia que vai revolucionar o nosso planeta. Então a parte de energia renovável é extremamente importante, porque a gente está vendo a situação climática do mundo e não está brincadeira, apesar que tem presidentes dizendo que isso não é verdade. Uma coisa incrível que está acontecendo, que não é uma tecnologia de hoje, mas que está tendo o maior desenvolvimento, são os drones. E os drones estão sendo usados para tudo. Salvamento, levar medicamento, fazer entrega, o que vocês quiserem. Fazer monitoramento de incêndios. Vigilância. Para fazer inspeção em aeronaves. E para os que apreciam os que apreciam pescaria, isso daqui é a maior sacanagem que tem. De onde está no 4 aí? 4? Deuses são reais, se acredita neles. Me diz, quem é você? Você não acreditaria se Eu eu te estou contasse. apanhando desse mouse aqui que vocês não fazem ideia. Vê quando estiver no 4 para mim, por favor. Quatro. Isso é a maior sacanagem que tem. Os peixes. This insane drone turns your smart device into a fish finder. Introducing the Agua Drone, a ridiculously ajuda a cool pescar. waterproof drone that not only lets you find the fish, it can actually help you catch the fish too. And just so everyone will Acabou a believe graça your do fish pescar tales, pros que this gostam de crazy pescaria. drone lets you catch it all on video. Able to take off and land on fresh or salt water, the all-weather, all-in Ele simplesmente tem uma câmera embaixo, ele te leva onde tem o cardume, você põe a isca em cima dele, ele te larga lá. Acabou a graça, a pescaria também, a tecnologia está tirando a graça. Outra coisa que está em moda e que está em desenvolvimento incrível são as impressoras 3D, tanto para casa. A primeira ponte em 3D foi feita em Madrid agora, há uns meses atrás, totalmente em concreto, estruturado, tudo direitinho para ela poder aguentar. Os cientistas já estão imprimindo órgãos em silicone, por exemplo, o seu fígado. Ele tira uma imagem, imprime em silicone e ele estuda toda a parte de circulação que está dentro para ver se você tem doenças ou não. A NASA, você já pode imprimir pizza no espaço. Tem uma empresa que fez, então os astronautas podem comer pizza no espaço. E o primeiro restaurante totalmente feito em 3D foi aberto em Londres. Tudo foi montado em 3D. Uma das previsões que eu vou falar mais para frente é que até 2035 você imprima a sua casa toda dentro da sua casa. O mais bacana que está saindo é a questão do bioprinting,
onde eles estão conseguindo já células humanas, e você já aplica, faz órgãos humanos, ou aplica diretamente na pessoa, na área machucada. Tá? Cérebro, os engenheiros já criaram sinapses artificiais, a IBM criou neurônios artificiais, a edição de genes, que vocês vão ver que a parte que mais me preocupa nessa parte de tanta tecnologia, está extremamente avançada. Você pode fazer toda a tua parte de sequenciamento do genoma por menos de $100. E esta criança aqui é a primeira criança nascida no dia 5 de janeiro de 3 pais. 3 pais. A mãe tinha um problema genético, eles fertilizaram o óvulo da mãe com o espermatozoide do pai e implantaram no óvulo de uma terceira mulher e puseram no útero da mãe de volta. Dá para entender isso? Está aqui, ó, chama-se pronúcleo, essa parte de fertilização. Então, esta criança aqui tem 3 pais, é uma coisa que está se tornando comum e o pessoal vai continuar fazendo para mães que eventualmente têm um problema genético. A China está sequenciando as 2.000 pessoas mais inteligentes do mundo. Se tiver alguém aqui extremamente genial, pode ir lá. Porque você, quando for ter seu filho, você vai poder escolher e sequenciar o zigoto, e o seu filho pode nascer com 5 a 15 pontos de QI mais elevado a cada geração. Robôs. A Google, através da Boston Dynamics, é a que está mais avançada no mundo, fazendo robôs de tudo que é maneira. Esse robô aqui, eles estão tentando mimetizar, ele anda igualzinho o ser humano. Eu não vou passar o vídeo para a gente não perder tempo, mas ele já está, eles estão estudando a tal forma que ele caminha com a mesma suavidade que um ser humano. Tem um robozinho que você pode achar na internet, parkour. Quem conhece parkour, que é você pular muro, pular as coisas. Esse robô já pula e consegue subir muro. A polícia de Dubai, a partir deste ano aqui, já vai ter robôs ajudando na vigilância das ruas. Este robô sua, que nem ser humano, para se manter totalmente, dissipar calor. E esse robô está sendo usado em hotéis de Nova York, do Canadá e de Hong Kong. Isso daqui é um robô, pessoal. Foi apresentado em novembro de 2016, numa feira na China. Óbvio, ele está belo aqui, mas a pele dele ainda não está tão perfeita quanto a de um ser humano. Você imagina quando tiver o bioprinting, você pegar e colocar tudo isso no carro. Esta daqui é uma girlfriend, uma possível namorada. Olha a cara dela, o jeito dela, o cabelo, cada vez mais parecendo humano. E o David Hanson, esse cidadão aqui, ele está ensinando o robô a expressar emoções. Então ele fala assim, você sorri, você fica triste, você faz isso, faz aquilo outro. Imagina qual indústria vai usar esses robôs? Vocês ganham um prêmio, quem me disser. De sexo. É óbvio. Também, né? Na parte de nanorobôs, para ter uma ideia, o que é a nanotecnologia? Para se ter uma ideia, é tão pequenininho que a melhor comparação é dizer assim, é a relação de uma criança para o diâmetro da Terra. É assim que se trabalha com a nanotecnologia. Então você já tem micro-robôs que podem entrar no corpo humano e injetar medicamento. Esse daqui é um nanorobô molecular feito com uma única molécula e ele não tem fricção, porque ele não segue as leis normais, ele segue uma lei quântica e ele não tem interferência do ar, então ele não tem fricção, ele fica rodando o quanto for necessário. E esses robôs em pílula é o seguinte, é que nem um origami. Para as crianças que engolem alguma coisa, eles jogam esse robô lá dentro, ele se abre, pega a coisa e você consegue tirar ele para fora do corpo. Bom, isso aqui é bárbaro. Aqui vocês vão ver como a medicina vai mudar. Através de holograma. Olha que bárbaro isso daqui. Só aponta, o cadáver vai vir. Realidade, isso daqui não é uma empresa que já vende isso daqui. Então você já consegue não só estudar,
mas você consegue já fazer operações, você mapeia o interior da pessoa e você estuda onde você vai fazer os cortes antes de abri-la. Você faz toda a operação por fora e depois você entra na pessoa. Esse robozinho aqui já está sendo utilizado na China. Ele faz um pré-diagnóstico do paciente e manda as informações para o médico. Ele faz já uma anamnese todinha, já faz uma espécie de diagnóstico e manda as informações para o médico para ele te medicar. E você já tem essa parte todinha dos biônicos, como eles falam, com controle mental. Você consegue mexer a mão, consegue mexer o pé, tudo com controle mental. Internet da coisa, vocês que são da área de informática sabem mais do que eu sobre isso daqui. Em 2004 tinham 500 milhões de aparelhos conectados na internet. Para vocês terem uma ideia, em 2014 já tinham 100 por segundo sendo conectados na internet, que dá 3,5 bilhões por ano. Em 2020 a ideia é que se tenha 7,8 bilhões de aparelhos conectados na internet. São 50 milhões de dispositivos até 2020. Para vocês terem ver como isso está crescendo. Só que nós temos uma pequena coisa, 4 bilhões de pessoas não têm acesso à internet no mundo. Aqui eu peguei isso aqui por curiosidade, para vocês verem o que acontece em 1 minuto na internet. Aqui estão os dados. Quantos Netflix, 3 milhões de pesquisas no Google, 900 mil logins no Facebook em apenas 1 minuto. É o que está acontecendo agora em 2017. 452 mil twitters enviados. Então, quando a gente fala em tecnologia hoje, ela está absolutamente a nível global. Você não tem mais números pequenos aqui. Isso daqui é a última parte dessa questão de tecnologia, onde a coisa mais atual que tem, essa eletrônica orgânica, ela toda feita em carbono, não mais em silício, o que significa que você pode transformá-la em tinta e imprimir em qualquer superfície. Por isso que você vai poder ter o teu iPhone ou o teu dispositivo de smartphone desta forma no futuro. Você vai imprimir em plásticos termofixos, e fica uma coisa super fácil e vai poder descartar as questões eletrônicas de uma forma muito mais fácil. Bom, tudo isso é o que está vindo, e aqui está pouquinho, se você começar a pesquisar do que é a 4ª Revolução Industrial. Aqui não está nem um centésimo daquilo que você, saindo para fazer uma pesquisa mais profunda, consegue achar na rede. E quais foram essas revoluções industriais e por que nós chegamos nesse ponto? A primeira revolução teve origem entre 1760 e 1860, onde foi a transição da produção da força muscular para a mecanizada, e foi utilizado o ferro, o carvão, tear mecânico, ferrovias. A segunda foi com o advento da eletricidade, veio o aço, os produtos químicos. A terceira começou na década de 1960, onde os semicondutores, computação em mainframe, computação pessoal entre 70 e 80 e a internet na década de 90. E a 4ª Revolução Industrial, ela tem como base exatamente essa revolução iniciada em 1960. Aí você fala, legal, mas se em 1960 a gente teve essa revolução, por que não houve a transformação que teve no mundo? O que caracteriza essa evolução tão grande que nós estamos tendo aqui? Principalmente as tecnologias digitais, o fato de tudo ter entrado para o mundo digital, e a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe disso mais para frente. As novas descobertas em genética, energias renováveis, computação quântica, nanotecnologia. Então, esse domínio do físico, digital e biológico, ele cruzou todas as fronteiras. Não existe mais fronteira. O que caracteriza é que tudo evolui no mundo exponencial, é exponencial e não mais linear. E são novas tecnologias que geram outras. Antes você tinha separado economia, direito, ciência, medicina. Hoje está praticamente tudo junto em todas essas ciências. E envolve a transformação de sistemas inteiros, como a introdução de plataformas, vocês veem o Facebook, o Uber, Airbnb e outros, economia sobre demanda, e a fábrica inteligente, que eu não vou falar da indústria 4.0, eu estou falando da revolução, porque a revolução é o que vai nos impactar muito mais do que a indústria em si. Para vocês terem uma ideia como isso está impactando, das 3 maiores empresas em Detroit de 1990, o valor de mercado delas era de 36 bilhões, elas tinham um faturamento de 250 bilhões e tinham 1 milhão e 200 mil empregados.
Em 2014, no Vale do Silício, elas valem 1,9 trilhões. Faturamento de 247 bilhões e empregam 137 mil pessoas. E quais a repercussão e quais as repercussões disso? Isso vai impactar barbaramente a forma como a gente vive, como a gente trabalha e como a gente se relaciona. Principalmente também vai afetar modelos de governo, mercado, saúde, meio ambiente e, obviamente, a segurança geopolítica do que é considerado ético. A grande questão da Revolução Industrial é que ninguém sabe o que fazer ainda. O que se faz? Por exemplo, a Uber entrou no Brasil causando uma disrupção na parte de transporte. Um motorista entrou em Belo Horizonte com uma ação contra a Uber e ganhou porque a Uber diz assim, não, mas ele está pagando para acessar a plataforma. O juiz disse, não, ele está sujeito às leis trabalhistas, por que não? Quem está certo e quem está errado? Não tem. A gente não discutiu como é o impacto dessas plataformas no nosso dia a dia. Por outro lado, olha que interessante, sempre uma revolução, ela depende da forma como ela é adotada. O que está acontecendo? Nós temos 17% da população do mundo não tem acesso à eletricidade. Estão presos à segunda revolução industrial. 4 bilhões de pessoas não têm acesso à internet. Ainda não passaram a terceira revolução industrial. Então, nenhum governo do mundo, nem as lideranças sabem ainda como fazer, como tratar, como a gente vai poder gerir essa questão das revoluções. Os que tiverem interesse, tem 4 livros muito legais para se ler, porque eu acho que é importante a gente começar a ter consciência e se preparar para o mundo que vai vir. Porque a gente vai ter que começar a se repensar como ser humano. O robô vai tomar minha vida, vai tomar meu lugar, o que eu vou fazer daqui para frente? E o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele diz, a quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da infraestrutura digital anterior. Esse livro dele é bárbaro porque ele dá um sumário muito bom do todo o Fórum Econômico Mundial do ano passado sobre a quarta revolução. Esse livro é sensacional, é do pessoal do MIT, e ele explica em detalhes da visão americana sobre a quarta revolução, que é muito mais profunda. O Bold, para quem é empreendedor, para quem quer saber como fazer o crowdsourcing, crowdfunding, para como se portar diante da rede é bacana. E plataforma, para quem estuda e quer saber como é que eu lanço uma plataforma no mercado que eu faço. Eu acho que é uma leitura básica para aqueles que querem se atualizar. Pois bem, quem são as ciências que estão por trás de toda essa revolução industrial? Primeiro é a biotecnologia, ciência dos genes. Depois as ciências cognitivas, que estão relativas aos neurônios. A tecnologia da informação, os bits. E a nanotecnologia, que mexe com átomos. E o interessante é que todas essas ciências, elas estão absolutamente interligadas. E elas costumam ser chamadas de NBTC ou NBIC. E o que acontece é isso. A nano gera a nanoeletrônica. A bio gera a nanobiomedicina. A nanobioinformática. Para quem não sabe, eles já conseguiram gravar em 1 grama de DNA 215 petabytes de informação. 1 grama apenas de DNA. Daqui a nanobioinformática. Você tem a bioinformática, a biotecnologia, e aqui que está a grande diferença. Há uma mescla de todas essas ciências, uma alavanca a outra, e a coisa vai em modo contínuo. Bom, a nanotecnologia, então, é a manipulação da matéria em escala atômica, é a mesma relação que eu falei de uma criança para o diâmetro da Terra, para vocês terem ideia como é pequeno esse bendito da nanotecnologia. E a coisa que mais importante eles fizeram foram esses nanotubos de carbono que custam $1.000 1 grama, um negocinho, 1 milímetro desse bendito nanotubo de carbono. Nos Estados Unidos você já tem material de beleza para as mulheres em nanotecnologia. O que ele faz com a sua pele? Eu não tenho a mínima ideia. Dizem que não funciona, mas ele vai pôr micro alguma coisa lá que vai te deixar bela. Você já tem materiais totalmente impermeáveis, garrafas feitas com nanotecnologia que se degradam mais rapidamente, bolas de tênis, bolas de boliche que vão certinho, quer dizer, até jogar golfe acabou a graça. Você fala, vai lá e ele vai no buraco.
E onde está sendo aplicada a nanotecnologia? Tratamento de câncer, entrega de medicamentos internamente das pessoas, imagens médicas, novos sensores pequenininhos que você pode pôr dentro do ser humano para fazer gerenciamento da saúde dele, novos sistemas de energia, armazenamento de informações. E aqui você tem um exemplo ele é controlado magneticamente de um nanorobô que entrega medicamento dentro do corpo humano. Materiais super fortes, janelas e paredes inteligentes que elas vão poder te permitir a passagem do calor ou do frio conforme o ano, microesponjas para limpar os oceanos, sensores de saúde, conectar nosso cérebro à internet. Isso para mim é a maior dor. O Ray Kurzweil, que é o fundador da Singularity University, ele está buscando a eternidade do ser humano. Isso também já é outro ponto altamente discutível. E ele é um que está trabalhando muito nessa parte de ter nanorobôs para aumentar a inteligência do ser humano. É juntar o ser humano junto com os nanorobôs. Esse daqui é aquele nanorobô movido a bactéria. Tá vendo? Ó, ele sai andando, ele já aprendeu a desviar de obstáculos quando você está trabalhando nele. Biotecnologia, pensa que é pouco? Então é a utilização de sistemas e organismos vivos, né, para se desenvolver ou fabricar produtos. E você tem na parte da agricultura, da indústria, da saúde e da pesquisa. Agora, a coisa para mim mais impressionante que eles fizeram, quem lembra da primeira lei de Mendel? E numa reprodução sexuada, cada um entra com 50% dos genes. Eles conseguiram já editar e criar um chamado gene condutor, porque a nossa genética nada mais é que um enorme banco de dados. Vocês conhecem o copy e paste do Windows. Esse gene condutor, o que ele faz? Quando eles aplicam esse gene condutor, ele se replica independentemente do gene que vem dos pais. E você tem ele totalmente, você muda o que você quiser agora. O que significa isso? Eu quero acabar com alguma espécie de mosquito, eu quero acabar com alguma espécie de peixe no mundo. Por sinal, essa pesquisa saiu deles quererem acabar com o mosquito da malária dentro de uma coisa, e eles descobriram esse gene condutor. Eu simplesmente faço que só nasçam machos dali para frente. Eu acabo com a espécie rapidinho, não nasce mais fêmea. Porque ele simplesmente se copia. Ele vem, deleta isso daqui e se copia como gene. E você acaba com aquela espécie. Lógico que para os seres humanos vai ter um tempo mais, né, porque até você conseguir terminar, mas para espécies pequenas, você quer acabar com uma espécie de peixe no oceano, você acaba com ela rapidinho. Então isso daqui tem consequências sérias. Não só... isso que eu falei para vocês, eles estão já fazendo DNA sintético, que ele pode armazenar 215 petabytes num grama de DNA. Para você ter uma ideia que é isso, é a mesma coisa que você armazenar 100 milhões de filmes. Todos os sites que apontam o Google ocupam 100 petabytes. Quer dizer, 130 milhões de páginas a qual o Google tem acesso, caberia com folga dentro de 1 grama de DNA. Onde o bicho pega? Porque demora gravar a informação ainda. Então, os cientistas estão estudando como fazer para gravar essa informação. Isso é tão importante, pessoal, porque hoje, 2013, a gente tinha 4,4 zettabytes de informação sendo geradas por ano. Em 2030, nós vamos ter 44 zettabytes de informação. São fabricados 400 milhões de HDs por ano. Isso não vai dar conta se você não achar novas formas de armazenamento da quantidade de informações que a humanidade está gerando por ano. É impressionante. Aqui é incrível. Os cientistas russos estão há 2 anos trabalhando para trazer de volta o mamute. Aí houve uma discussão mundial muito grande, o que vale trazer espécies antigas de volta? Porque você não tem o equilíbrio ecológico perfeito. O que você faz? O que você faz soltar todos esses mamutes aqui ou trazer de volta todas as espécies antigas? Então a ciência está brincando de Deus. Nada de errado, a gente tem o direito de testar o grande laboratório da vida, só que o desequilíbrio que a gente pode causar pela falta de entendimento desse equilíbrio que existe no planeta é sério. Tecnologia da informação, vocês são da área, né? Então é a parte de manipular dados e informações de forma digital. E o que aconteceu? É que dentro do seu iPhone, do seu smartphone, você tem
tudo aquilo que não era digitalizado de forma digitalizada. Depois eu vou ver um pouquinho mais de detalhes disso daí. E o mais importante, por que nós estamos conseguindo ter tanto desenvolvimento? Porque a capacidade de processamento está aumentando barbaramente. E por último, a última ciência é as ciências cognitivas, que envolve a psicologia, filosofia, linguística, antropologia e neurociência, e a ciência artificial. O que é a ciência artificial? A inteligência artificial, desculpa, é um ramo da ciência que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana. Tudo que a inteligência artificial faz é querer mimetizar o ser humano. Eles querem transportar o nosso cérebro para um chip e deste chip para um robô. E aí você tem processamento de linguagem natural, reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina. E isso daqui é uma maquininha, você adapta o seu óculos para pessoas deficientes visuais, que vende em Israel, onde o deficiente visual chega em frente de qualquer coisa, ele aponta com o dedo e ele transmite pro cérebro do deficiente visual aquilo que está escrito. Agora você imagina o que já tem por trás disso, que você pode falar isso em qualquer idioma, ele vai transmitir para o teu cérebro, ele vai reconhecer todos os tipos de letras, tudo que você possa imaginar. Olha o tamanho do negócio. É sensacional, por um certo sentido, o desenvolvimento dessa tecnologia. E a inteligência artificial está tão importante que, olha, em 5 anos, a quantidade de aquisições que houveram no mercado por empresas como Amazon, Apple, Google, IBM, Intel, Microsoft, 53 empresas, startups de inteligência artificial foram adquiridas nesses últimos tempos. Aí você pode perguntar, e aí, por que a gente chegou nesse ponto? O que nos conduziu a chegar a esse ponto aqui? E tem uma lógica. A lógica é que você tem 3 características básicas desse progresso. Primeiro, que é o crescimento exponencial do hardware, a digitalização da informação, e o mais importante, que as pessoas ainda, principalmente o Brasil, não se tocou, que chama-se a combinação de conhecimento que tem disponível na web. Às vezes eu vou fazer consultoria, você anda nas empresas, e eles ainda estão presos àquela forma antiga de inovação. Ah, não, vou pôr uma equipe assim. Não existe mais inovação à moda antiga. A inovação mudou. A forma de inovar hoje é diferente do que você tem antigamente. Hoje as empresas têm que errar. No Silicon Valley, se você não faliu 3, 4 vezes, você não é um bom cara para dar certo. Antigamente, se você errava, você era expulso, você era demitido da sua empresa. E o que é o crescimento exponencial? O Gordon Moore, fundador da Intel, em 1965, ele falou assim, que por mesma capacidade de processamento, para cada dólar, a cada 2 anos, dobrava a capacidade de processamento. Então, a capacidade de processamento duplica a cada 18 meses, 2 anos, e o preço cai, se mantém ou cai. E do mesmo jeito, o Ray Kurzweil, em 2001, falou a lei da informação, uma vez que qualquer informação, não é mais processamento de chip. Ao ser digitalizada, ela pula para uma curva exponencial. O que é pular para a curva exponencial? Se eu der 30 passos, daqui eu chego até o final do corredor. Linearmente, se eu der 30 passos linear, eu chego ao final do corredor. Se eu der 30 passos exponencialmente, eu dou uma volta na Terra, andando. Essa é a pequena diferença, é por isso que a gente está chegando nisso. Vocês querem comparar? O ASCII Red, um supercomputador projetado em 1996 para fazer cálculos e simulações nucleares, custou 55 milhões, tinha 100 gabinetes, 149 metros quadrados, tinha 1 trilhão de operações de ponto flutuante por segundo, consumia 800 kW, saiu em operação em 2006, olha o tamanho dele. Aí se você pega o Sony PlayStation, que foi lançado em 2005, com a mesma capacidade de processamento, preço $500, vendeu 64 milhões de dólares. Olha o crescimento exponencial da capacidade do hardware de processamento. Do mesmo modo, o supercomputador Cray de 1,9 gigaflops e o iPad. A diferença do Cray para o iPad é mais terrível, porque você tem microfone, headphone, 2 câmeras, 5 vezes zoom digital, porque tudo isso daqui foi colocado no mundo digitalizado. E você paga quanto isso daqui? Lá nos Estados Unidos? $1.000, $700 mil.
Então, a digitalização da informação é a transformação de todo tipo de informação, texto, som, vídeos para o mundo digitais. E o mais importante é que você chama essas informações de não rivais, porque as pessoas podem duplicar, e elas não se desgastam. Você anda num bem físico, ele se desgasta, num carro, uma camisa. A informação digital, ela é a mesma. Ela não se desgasta. Aí a gente deve escrever para a Amazon e perguntar por que vocês subiram os preços dos livros do Kindle e abaixaram os preços dos livros impressos. Se a informação digital não se desgasta. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão baixando o preço do livro impresso barbaramente e estão subindo o preço do Kindle. Quanto custa para eles chipar um Kindle? 0. Quanto custa de estoque de um livro digitalizado? 0. É só servidor. Tem a manutenção. E você vê isso pelo próprio Waze. O que o Waze traz? Mapas, GPS, alerta de tráfego, foto, som, vídeo, sensores. O carro de cada um de nós é o próprio sensor que vai dando informações e vai trabalhando. E foi aí que esse economista e a terceira parte, esse crescimento recombinante. Qual foi a genialidade? Ele criou um modelo matemático onde ele fala assim, que todos os fatores fixos de uma economia, como máquinas, ferramentas, caminhões, são aumentados ao longo do tempo por parte de conhecimento que ele chamou de ideias sementes. Então, esses fatores fixos e ideias sementes se recombinam sempre em novas ideias, como blocos de construção. E aqui a ideia se torna infinita. Querem um exemplo? É que nem se fosse o cubo mágico. Dentro do cubo mágico, o que você tem na internet são milhões, milhões e milhões de conhecimentos que você pode olhar, o que eles chamam de você ter eyeballs, né? E você ficar olhando e ver como você vai combinar essa informação para fazer a inovação. Esta é a nova forma de inovar. E aí o Peter Diamandis fala uma coisa bárbara, ele fala, nesse momento e pela primeira vez, um indivíduo apaixonado e comprometido tem acesso à tecnologia. Praticamente metade do mundo tem acesso a computador e à internet. Mentes e capitais necessários para assumir qualquer desafio. Ainda melhor, esse indivíduo tem boas razões para enfrentar tais desafios. Como veremos em breve, os maiores problemas do mundo são agora as maiores oportunidades de negócio do mundo. Querem um exemplo? Carro autônomo. É uma tecnologia de motor a combustão que você colocou ao mundo digital e você está reinventando o carro, só que ele vai agora para a parte elétrica. A web também é um protocolo TCP/IP, HTML browser, foi refeita de uma tal forma que hoje está usada no mundo inteiro. O Facebook fez o quê? Pegou toda a infraestrutura da web, em vez de você saber a linguagem HTML, simplesmente você coloca teus dados lá. Por sinal, quem é o produto do Facebook? O que é o produto do Facebook? Quem é o produto do Facebook? Quem é o produto? Lógico. Produto somos nós. O Facebook ganha bilhões às nossas custas. Você todo feliz compartilhando seus dados, suas informações, tudo que você pode, ele vende isso e ganha bilhões. E você dá isso para eles gratuitamente, em nome de um pertencimento à humanidade, em nome de um pertencimento de uma rede de amigos. O Facebook aperfeiçoa a tal ponto a inteligência artificial que agora ele está analisando tudo que você escreve e já vai pegar e começar a indicar para os parceiros dele o que vender para você. E você dá de graça todas as suas informações para ele. Olha que interessante, o Instagram, o que ele fez? Ele aproveitou da popularidade do compartilhamento de fotos do Facebook em 2010, lançou uma plataforma que as pessoas podiam modificar as fotos, nada mais que isso, vocês viram isso? Em 3 meses, eles tinham 30 milhões de usuários e 100 milhões de fotos. Hoje já tem mais de 150 milhões de usuários e 20 bilhões de fotos. E olha que interessante, em pouquíssimo tempo, né, em menos de 2 anos, foi adquirida pelo Facebook por $1 bilhão. Quantos funcionários tinha o Instagram? 15. Aí você está trocando capital, você está trocando tecnologia, capital, está trocando trabalho por capital. Com 15 pessoas eu faço uma coisa valer $1 bilhão. Outra coisa interessante de recombinação de conhecimento, a NASA,
Ela não conseguia fazer previsões das erupções solares. Há 35 anos ela estava atrás disso. Para o desafio, achar um método confiável para prever erupções solares. Ela colocou esse desafio num site chamado Innocentive. Um engenheiro aposentado deu a solução para eles, e eles conseguem hoje prever com 8 horas de antecedência uma erupção com 85% de previsão e 24% e 24 horas de 75%. Ele ganhou um prêmio de $35 mil. Mais interessante é essa Quirk, que é uma plataforma de invenção liderada pela comunidade. E se você quer lançar um produto, você pode ir lá na Quirk. Ele vai colocar em toda a sua comunidade, eles vão dar ideias para você e você ainda consegue o dinheiro no crowdfunding. 70% do faturamento fica para a Quirk e 30% é distribuído para a comunidade. Eles pensaram qual novo produto eles queriam lançar no mercado. Bom, ela arrecadou 90 milhões, esse produto que eu vou mostrar vendeu 373 mil unidades em 2 anos, e ela distribuiu para a comunidade que ajudou o desenvolvimento $400 mil. Sabe o que é? Coisa super simples, uma régua inteligente, onde você tem Wi-Fi e você tem todo o controle de cada uma das tomadas por controle remoto. E vendeu 400 mil unidades. Muito bem, tudo isso se deve ao crescimento exponencial. Aqui vocês sabem que a linha linear, aqui é o crescimento exponencial. Qual foi a empresa que faliu, que inventou a câmera digital e faliu em 2012? Por quê? Vamos estudar o caso Kodak? Em 1975, a Kodak, o engenheiro da Kodak inventou a máquina digital, ela tinha 0,01 pixels. O que ela precisava? De uma televisão e de um cassete para poder passar as fotos. A Kodak tinha 80% do mercado de filmes e de papel. Eles não acreditaram que isso pudesse crescer, porque quando você está no começo do mundo exponencial, esta parte aqui é chamada deceptiva porque ela engana. Porque até você entrar de verdade na parte exponencial, o linear é maior o crescimento. E foi aí que a Kodak foi pega de calças curtas. Porque 0,1 vezes 0,1, o crescimento digital foi indo aos poucos. Até que chegou um ponto que esse crescimento da máquina digital entrou no exponencial e a Kodak não seguiu. Porque aí eles criaram, então, o que se percebeu é que no mundo exponencial você tem o 6D. O que são esses 6D? Digitalizado é o progresso cumulativo de toda informação que pode ser digitalizada. Deceptiva, no início ela não é percebida. É isso aqui que eu estou mostrando. Ela não é percebida. É enganosa devido a pequenas mudanças dentro da curva exponencial. Ela se torna disruptiva com a quebra de novos mercados, dos mercados atuais. Aí todo mundo começou a lançar máquina digital no mercado. Ela passa para as nuvens. Ela é o término do produto físico em si. Hoje você não usa mais filme, não usa mais revelação de foto praticamente. Ela fica desmonetizada, o Skype. Hoje o Skype você faz videoconferência que você pagava $250 mil no equipamento desse há um tempo atrás. E democratizada. Todo mundo pode usar essa informação a custo praticamente zero. Dá para vocês terem uma ideia aqui, ó, quem quebrou o mercado? E aqui eu peguei lá do Bold, olha que interessante, ele fala assim, que se a gente puser tudo isso que tem dentro de um iPhone, a preço da época do lançamento, nós temos no iPhone o valor a $900 mil dentro de um iPhone, única e exclusivamente porque você tem informação digitalizada. Dá para entender a diferença? Dá para comparar essa revolução com as outras revoluções? E outra coisa que está acontecendo é que é o chamado que o winner take all the marketing. Quem é o líder de mídias de relacionamento social? É o Facebook. Não existiram outros? Por que o Facebook ficou líder? Os outros não eram bons? Não. Tem algum motivo que alguém que é 1% melhor, ele pega todo o mercado. Qual site de busca vocês usam? Alguém usa o Bing? Não, vocês vão usar o Bing é tão bom quanto, mas por que todo mundo usa o Google? Então, o que está acontecendo no mundo digital é que se você consegue emplacar, você fica dono do mercado. É tão simples quanto isso. E na prática, o que tudo isso significa? Nós vimos tecnologia, nós vimos a ciência, nós vimos o porquê de tudo isso,
E onde isso está sendo aplicado? Então, a base das inovações, elas têm um caráter incomum. Se aproveitam da capacidade da disseminação da digitalização e a capacidade do processamento de análise e dados. As máquinas estão cada vez mais poderosas na parte de processamento. Quais são os impulsionadores que estão empurrando toda essa tecnologia para frente? A gente já viu. São carros autônomos, impressão 3D, e já está chegando a impressora 4D, onde os materiais impressos com a impressora 4D vão mudar de acordo com o tempo. Então, se está frio, ele vai ser impermeável, eles já estão estudando essa característica, que é uma coisa curiosa. A robótica, novos materiais, inclusive de autorreparação, também já está em muito desenvolvimento. Você bate um material, ele se autorrepara. Plásticos termofixos. Na categoria digital, a internet das coisas, sensores, monitoramento remoto, plataformas tecnológicas como Uber, Airbnb, Facebook, Alibaba, o blockchain e o Bitcoin, que mais cedo ou mais tarde isso vai ser implementado. Na categoria biológica, a biologia sintética, o pessoal está escrevendo o DNA, eles estão querendo criar seres, porque hoje já tem tecnologia, é um banco de dados, você tem a capacidade de criar o que você quiser dentro disso daqui. Fazer modificações genéticas, produção de tecidos vivos, que eu falei da impressão 3D, os cientistas estão reescrevendo genomas e bebês projetados, pessoal. Não é estranho a gente falar bebês projetados? Mas tudo bem. Agora as limitações não são mais da ciência, mas sim jurídicas, regulamentares e éticas. Os desafios sociais, médicos, éticos e psicológicos que representam são consideráveis e precisam ser resolvidos. Vale você projetar um bebê? Eu não sei. Vale você trazer animais antigos de volta? Eu também não sei. Qual é o impacto que isso vai ter na nossa vida como um todo? E isso é muito sério. O que eles estão esperando até 2025? Se eu pegar a lista mesmo, eu tenho mais de 100 itens, né? 10% das pessoas conectadas com roupa à internet. Apesar que já tem empresas americanas que estão trabalhando fortemente nos implantes cerebrais para melhorar a inteligência do ser humano e aumentar sua capacidade de memória e tudo mais. 90% das pessoas com armazenamento ilimitado, isso é bobagem. 1 trilhão de sensores conectados à internet. Primeiro farmacêutico robótico. 10% de óculos de leitura conectados à internet. E aí vai. A coisa mais curiosa que tem aqui é eles terem um transplante de fígado com impressora 3D e eles terem o primeiro robô dentro do conselho de administração de uma empresa. É outra coisa também que já está se prevendo. Se é verdade ou não, eu não sei. Quais são as empresas que estão por trás disso? As chamadas GAF, Facebook, Apple, Google e Amazon, a Tesla, a Virgin, a Microsoft. Para vocês terem uma ideia do domínio dessas empresas, elas estão na parte de telecom, na parte de saúde, na parte do retail, de energia, de mídia, de finanças e de mobilidade. Não tem aonde essas empresas não estejam investindo. Elas também estão investindo em todas as startups que de alguma forma estão se sobressaindo, elas estão pondo dinheiro expressivo. Aqui você começa a perceber o domínio delas. Tirando a China, que você tem o Alibaba, você tem o Baidu e outras coisas lá, e a Rússia também, que tem uma certa independência, eles estão praticamente dominando o mundo inteiro em termos tecnológicos. O Facebook, o Mark Zuckerberg, ele quer lançar um óculos para acabar com o smartphone, onde você, com esse óculos, você vai projetar em qualquer superfície, qualquer coisa da internet. Qualquer coisa. Você pode ser através de lente de contato também. Se ele vai ser bem sucedido ou não, eu não sei, mas isso daqui é interessante, essa realidade aumentada dele. Aí, obviamente que eles começam a pensar assim, se eu não cuidar da saúde da população, eles morrem, eu não vou ter usuário e não vou poder ficar rico. Então o Mark Zuckerberg agora e a Priscilla Chan, que é a esposa dele, lançaram uma campanha de 3 bilhões de dólares, que no começo era para erradicar todas as doenças do mundo. Impossível, porque do jeito que a gente se alimenta, do jeito que a gente está fazendo, a gente está ficando cada vez mais doente, mais doenças estão chegando.
Aí ele virou e falou, pelo menos tirar as doenças das crianças. A Microsoft quer erradicar o câncer em 10 anos. A Alphabet, que é a dona do Google, olha o que ela tem. Todas as iniciativas que ela tem. E sabe por que é a Alphabet? Menos no U, ela tem iniciativas ou empresas em todas as letras do alfabeto. Só. Esse X-Lab é a alma. É onde você tem as pessoas trabalhando de uma forma totalmente só buscando inovação. Você pode errar, você tem o direito de errar, mas devido a metodologias que eles desenvolveram, de você quando pensa ter uma ideia criativa e você vai mapeando se ela vai dar certo, eles conseguem rapidamente cortar se aquela ideia não vai para frente. É uma nova forma de se pensar em inovação. A Amazon, o Jeff Bezos agora quer conquistar Marte, todo mundo fica bilionário e quer ir para o espaço, eu não sei porquê, mas é uma coisa engraçada. E faz 3 meses eles entraram com um pedido de patente no governo americano deste estoque voador, onde ele vai ter um Zeppelin perto de uma área de grande entrega, aí ele pega drones e faz a entrega. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei, mas a ideia é absolutamente incrível. Eles fizeram o Amazon Go, que é a primeira loja que você compra, todinha com base em inteligência artificial, e você sai da loja e ele já debitou seu cartão de crédito. Quando você pega um item da prateleira, ele imediatamente já vai pondo na sua conta e vai debitando quando você põe dentro do carrinho. Então não tem mais caixa na Amazon Go. Pra vocês terem uma ideia, o que é a estratégia do mundo digital? Vocês conhecem a Walmart, era a maior empresa do mundo. Olha as ações dela nos últimos 3 anos. Olha as ações da Amazon. Tesla. Esse cidadão aqui, hoje, ele é o cara mais criativo, pelo menos ele está fazendo o maior barulho. É a única empresa no mundo que lançou um carro novo. Ele é uma empresa nova de automóveis no mercado. E as ações dele, há 2 semanas atrás, subiram a tal ponto que hoje ele vale mais do que a General Motors. Ele conseguiu esta proeza, o Elon Musk. Então ele já lançou os telhados solares, carro solar, caminhão movido a energia, e agora ele lançou essa Boring Company, que são túneis para resolver o problema de trânsito de Los Angeles, porque ele está cansado de pegar trânsito. Olha a ideia dele. Né? Aí você vai andar 300 km por hora e vai de um ponto a outro. E aí você sai na rua. Aí você sai na rua. Ele quer ligar isso daí com o Hyperloop, que é aqueles túneis que você vai trafegar praticamente em vácuo de alta velocidade para transportar cargas e pessoas. O que esse cara está fazendo é incrível, e agora descobriram que ele está fazendo uma startup, eles põem misteriosas, para reciclar materiais. Ele conseguiu lançar uma carga secreta para o governo americano, que ninguém sabe o que ele mandou para o espaço agora faz 1 mês, e ele quer colonizar Marte até 2025. E ele já conseguiu uma coisa muito além da NASA. Ele consegue mandar o Falcon, ele recupera o Falcon, em 1 semana ele já pode mandar para o espaço de novo. Nem a NASA chegou nesse ponto que ele chegou. E tem uma coisa interessante que ele quer fazer, ele já tem um acordo com o governo americano de lançar 4.425 satélites para dar acesso a todas as pessoas do mundo internet. Você imagina o que é a gente ter 4.425 satélites rodeando o nosso planeta. Aqui só para você ter uma ideia como é que está o investimento das empresas, a Samsung lidera em termos de investimento, a Microsoft a segunda, Intel terceira,
Google e Amazon. O pessoal já está investindo muito mais que a Apple em investimentos. Outra curiosidade, a IBM, no ano passado, ganhou 8.088 patentes. Só. A Samsung, 5.518. Dá para entender o porquê da velocidade das informações, com todo esse dinheiro, com tudo isso sendo investido? Não é brincadeira. É muita gente pensando e descobrindo coisa nova. Não é à toa que, se você olhar nos sites das maiores 50 empresas, olha as empresas de tecnologia. Estão absolutamente dominando o mundo. Antigamente você via aqui Walmart, você via GM, você via McDonald's, sei lá quem. Hoje em dia você tem empresas de tecnologia, até a centésima aqui, empresas de tecnologia dominando o mundo. Agora vem a parte mais curiosa dessa apresentação, que são os impactos. E a gente viu, muito legal, nossa, que lindo a tecnologia, mas como isso vai impactar, vai nos impactar no dia a dia? O que isso tudo vai trazer para nós, seres humanos, mais cedo ou mais tarde? Sem dúvida, ela vai trazer uma ruptura de modelos, tanto na parte social, como na parte política, como na parte econômica. E que rupturas são essas que a gente, principalmente no Brasil, nós já estamos vivenciando uma ruptura muito interessante, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Na parte econômica, o mundo está envelhecendo. Então, o crescimento está absolutamente, não se chega mais a níveis antes de 2008. Porque a idade das pessoas está, com a tecnologia, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, e a Europa efetivamente está terminando. Porque eles têm um nível de natalidade de 1,2 a 1,6 por pessoa. E menos de 1,8 por pessoa, nível de natalidade, aquela civilização está fadada a morrer. E vai mesmo, os alemães, franceses, não tem mais retorno eles voltarem como a civilização francesa. Produtividade. O PIB, a forma como você mede a produtividade, hoje já não vale mais, porque o PIB só é baseado em tudo aquilo que se conduz. Como é que você avalia, quando você consegue pedir um Uber por smartphone, a produtividade que você teve? Como é que você avalia a produtividade dada pelas plataformas digitais? Não está se avaliando. Então a gente vai ter que repensar numa nova forma do que significa produtividade diante do mundo. E competitividade. Para se manter esse competitivo, as empresas têm que ser rápidas. Hoje você não sabe mais quem é seu competidor. Acabou. Antigamente você mapeava seu competidor. Hoje tem uma pessoa olhando aquele cubo, ela fala, nossa, isso daqui, eu vou lá e vou fazer. Para vocês terem uma ideia, uma brincadeira, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a Tesla foi a única que criou um ecossistema para dar sustentabilidade ao carro elétrico. Não deu outra, a Mercedes já está entrando também, produzindo painéis solares e baterias solares mais barato que a Tesla. Não tem brincadeira, não tem brincadeira. Essa é a parte que mais preocupa todo mundo, porque na terceira revolução industrial, quando se falou que a informática iria tirar o emprego das pessoas, foi ao contrário. Quando a Apple permitiu, através da Apple Store, todo mundo colocar lá, você gerou um mercado de bilhões e bilhões daqueles pequenos aplicativos. E o mundo todo se conectou e todo mundo começou a fazer desenvolvimento. Então, o mercado cresceu. Então, o efeito da tecnologia ele pode ser tanto destrutivo, quando se substitui trabalho por capital, como pode ser capitalizador. O impacto da competência ele vai crescer para as pessoas que são mais pensantes e vai diminuir muito, o emprego diminuirá para as pessoas com trabalhos mais repetitivos. É óbvio, porque os robôs estão tomando conta disso. Né, e cada vez mais vão tomar conta disso. A ponto de que o Bill Gates falou há um mês e meio atrás que se os robôs estão tirando o emprego das pessoas, eles deveriam ser taxados. A Apple, a fábrica lá de Guangzhou, ela já está todinha automatizada, do iPhone. A Adidas já está com fábrica todinha automatizada. E aí a gente se pergunta, como é que vai ser a natureza do trabalho? O trabalho vai ser flexível, você vai trabalhar no Uber, vai comprar para uma empresa, vai trabalhar em casa, você vai fazer parte de uma nuvem humana, mas como é que a gente garante o seu direito de trabalho, como você tem no crowdsourcing hoje? E tem uma coisa interessante que a gente está vendo nessa geração que está saindo agora,
Eles não querem mais essas empresas corporativas, essas formas de trabalho que a gente tem. Uma coisa fundamental, não é questão de discutir o capitalismo ou não discutir o capitalismo. A questão é, o investidor ele tem que pensar a longo prazo. E é isso que faz a grandeza da Amazon e do Jeff Bezos. Ele quer que o investidor se dane, ele pensa a longo prazo. Ele se preocupa com o longo prazo e não simplesmente ganhar para o dia seguinte. Então a questão do capitalismo é ele se transformar para um capitalismo consciente, onde o investidor sabe que com o longo do tempo ele vai ganhar e não quer tirar o máximo tudo e detonar as pessoas do jeito que a gente vê no mundo de hoje, que é tirar o propósito de vida, porque você só tem que gerar dinheiro. E não é esse o propósito do ser humano como ser humano. Né? E o mundo está discutindo o chamado a renda básica universal. A expectativa é que até 2030, se é que isso é verdade, 75% dos empregos do mundo sumam, desapareçam. E como é que as pessoas vão viver? Então, o Canadá, a Austrália, o Japão, eles já têm modelos da chamada renda básica universal, onde o governo vai dar uma renda básica para complementar a renda de cada pessoa. Porque é uma coisa curiosa. Se todo mundo, todas as empresas, tudo tiver robotizado, quem vai ganhar dinheiro para poder comprar deles? Quem vai pagar imposto para poder fazer? Então, alguma forma a gente tem que movimentar essa economia. Então, já tem empresas no mundo, governos no mundo, pensando nessa parte da renda básica universal. E um pessoal de uma empresa australiana, ele discute uma coisa muito diferente. Ele fala assim, e se o problema não é a robotização, mas o emprego em si? Ele propõe uma discussão completamente diferente nessa questão do trabalho. Para vocês terem uma ideia, o que o mundo digital impacta no mundo dos negócios? A SP500, a vida média das empresas eram 60 anos, caiu para 18. Então, se antigamente uma Coca-Cola, que tem sei lá quantos anos, ela nascia hoje, aquele livro Nascidos para Durar, não é bem assim. Porque ou você se moderniza e rapidamente ou você é engolido pelo mercado. Isso daqui é um número importante, caiu de 60 para 18 anos. A redução drástica que as empresas têm para dominar o mercado. O Facebook, em 6 anos, já tinha $1 bilhão. O Google, em 5 anos. O Instagram foi vendido por $1 bilhão em 15 meses de operação. Né? Então, a grande dificuldade das empresas é conseguir compreender a quantidade das informações disponíveis que tem no mercado. E o que eu faço? Por onde eu caminho? Bom, quem vai causar uma enorme disruptura, obviamente, são as impressões 3D, porque você pode mudar todo o esquema de manutenção, você vai imprimir a peça no local. Por exemplo, a Rolls-Royce, ela já faz o que? Ela pôs 250 sensores na turbina. Então, para cada avião voando, ela já tem monitoramento direto e já avisa a companhia aérea se tem algum problema. Isso é incrível. O engajamento dos consumidores, competidores ágeis. Olha o que eu falei da Mercedes. A Mercedes já entrou no mundo da energia solar. E o mundo se transformou em tempo real. Existe um site semelhante à Amazon na China chamado Alibaba. Todo dia 11 de novembro, ele faz Single Day, que é uma promoção que é de um único dia. 2 anos atrás, em 2015, neste dia, eles venderam 14,5 bilhões de dólares. Num único dia. O ano passado venderam 17,5 bilhões de dólares. Vocês conseguem imaginar como muda a relação da parceria que eu tenho que ter com todo mundo para poder entregar 17 bilhões de dólares de artigos que custam 100, 200, 300, 500 dólares? Dá para entender que as empresas têm que entrar no relacionamento offline e online. Como é que eu faço abastecimento, por exemplo, de caminhão autônomo? Eu tenho que ter alguém em lugares para fazer esse abastecimento. Então, as empresas têm que pensar de forma diferente, pensar de forma global. Né? E os produtos estão sendo melhorados pelos dados, a inovação colaborativa, novos modelos operacionais. Então, isto é a inovação que a gente tem que ter daqui para frente. Política eu não vou discutir, que é um caos, mas eu só vou ler 3 coisas para vocês que nós estamos vivendo e que reflete de uma forma brilhante. A tecnologia cada vez mais tornará os cidadãos mais aptos,
oferecendo uma maneira de expressar suas opiniões, coordenar seus esforços e possivelmente contornar a supervisão estatal. E aqui nós temos 2 pontos. Ou a informática vai fazer que o controle estatal seja muito mais forte nesse mundo, ou a gente vira um país totalmente livre. No século XXI será mais fácil chegar ao poder, mais difícil de usá-lo, e nós estamos vivendo isso agora, e mais fácil de perdê-lo. E é verdade. Olha o que as redes sociais estão fazendo com o poder aqui e em outros lugares do mundo. Aí o Estado controlador quer controlar, não quer deixar as pessoas se expressarem, porque ele sabe que eles perderam a essência dele, porque o governo é do povo, é para o povo. E hoje é o povo que serve os governantes. Esse é o erro. Não é o governo servindo ao povo. Teoricamente, eles querem que nós sirvamos a eles, o que é um absurdo. Cada vez mais os governos serão vistos como centros públicos de serviço, e ainda não aconteceu aqui, avaliados por suas capacidades de entregar serviços expandidos de forma mais eficiente e individualizada. Em última análise, a capacidade de adaptação dos governos irá determinar a sua sobrevivência. É só pegar qualquer jornal, ler o Brasil, você vai ver que esses itens são absolutamente verdadeiros. Por outro lado, em termos políticos, nós estamos muito mais expostos, com drones que podem fazer ataques, com armas autônomas, usando inteligência artificial, com militarização espaciais, com fabricação 3D, você pode fazer uma ogiva em qualquer lugar, com nanotecnologia, armas biológicas, mídias sociais para recrutar seguidores, como tem algumas religiões no mundo que estão fazendo isso, recrutando, aí o Facebook está barrando. E por último, o impacto social. E aí a gente para pensar assim, como absorver e acomodar o novo em relação aos nossos sistemas de valores? Que vai ser das minhas netas, né, porque eu já tenho neta daqui para frente, ou das crianças que estão nascendo aqui. O desafio em relação aos grupos radicais, como a gente vai gerenciar isso no mundo, a desigualdade de classes, o gerenciamento de informações públicas e privadas. A privacidade está acabando. Você está abrindo sua casa para receber um hóspede. Carro autônomo vai permitir o compartilhamento de carros. O que você vai fazer? O que é seu, o que é meu, o que não é mais meu? Os meus dados, o Facebook pega todos e espalha para todo mundo, e o governo americano quer ter acesso. E tem acesso. Cadê a sua privacidade? Né? E a comunidade, sociedade centrada no indivíduo, novas formas de pertencimento, o cidadão empoderado ou desempoderado. E vai mudar mesmo a nossa relação de identidade, noção de propriedade, padrão de consumo. E eu gosto dessa frase do Milan Kundera, que ele fala: o valor de um ser humano reside na capacidade de ir além dele próprio. Esta é a nossa o nosso grande trunfo. De sair de dentro de si próprio e existir dentro de si próprio e para as outras pessoas. E aí, pessoal, para terminar, é só para falar o outro lado da moeda. A gente viu tecnologia, nós vimos todas as possíveis belezas que estão chegando no mundo. Na semana passada, eu participei lá no INSEAD, um MBA francês que tem, eles puseram as pessoas do Google, de outras empresas, discutindo marketing digital, e a apologia do marketing é: não, o ser humano não é bom, o ser humano não serve para trabalhar, ele erra, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Talvez a gente possa acabar com todo mundo esses representantes que visitem médicos com marketing digital. As pessoas só esquecem que o marketing, que é ao mesmo tempo uma das melhores e uma das piores ferramentas que existem no planeta, eu sempre falei isso e dava aula de marketing, é um horror o que se faz, porque você convence as pessoas a perder os seus próprios valores. Eu não posso pensar só no marketing digital como indo e tirar um trabalhador. Eu preciso pensar que atrás daquela tem um ser humano, e daqui a pouco, se não tiver ser humano, não tem mais produto, não tem mais dinheiro. E não é o dinheiro que tem que nos mover, mas é a capacidade de relacionamento e a capacidade de você interagir com o outro e crescer como ser humano. Não é simplesmente cortar a sinapse porque você está com síndrome de pânico. Você tem que saber crescer dentro daquela síndrome de pânico como ser humano. Mas a ciência quer cortar a sinapse. Eu sei onde está, vou lá e corto. No outro lado da moeda é legal a gente olhar. Porque vamos ver o nosso estado do planeta? A gente não está olhando o estado do planeta, a gente só está vendo a beleza que está chegando.
O que está se dizendo que as máquinas logo serão equipadas com a capacidade intelectual e prática dos seres humanos. E dá uma impressão que a máquina vai passar, vai nos passar, a gente se sente inferiorizado. A gente vai ver no final que não é bem assim. A Google, ela já lançou uma inteligência artificial para criar outras inteligências artificiais. Então é a máquina criando máquina. Lembram do Matrix? Igualzinho. O Facebook, ele pode agora identificar comportamento suicida. Ele pega a tua imagem e ele vai ver e te manda ajuda. Legal, bacana, tem discussão. Por outro lado, ela vai pegar todas as suas informações e vai vender para os assinantes. O Google Deep já ensinou a inteligência artificial a desenhar, fazer pinturas. O Elon Musk, ele acaba de anunciar que ele criou uma inteligência artificial através de um robô, que ele simplesmente vê um ser humano fazendo uma atividade e ele já sai repetindo aquela atividade que ele fez. E o Facebook está usando inteligência artificial para categorizar tudo aquilo que você escreve para vender para os anunciantes. E o Stephen Hawking, no outubro do ano passado, falou assim: a inteligência artificial pode ser o maior desastre da história humana caso não seja utilizada corretamente. Ela não é ruim, ela é só uma ferramenta. Depende de como eu a uso. E aí os experts falam que em 2040 mais crimes serão cometidos por máquinas do que por humanos. Vocês sinceramente acreditam que vai chegar em 2040? Nunca. Vocês já viram o ataque a semana passada daquele vírus mundial? Eu fiquei sabendo que teve uma palestra, alguém aqui falou que já estão hackeando o carro autônomo. Não vai dar tempo. Como a gente vai resolver isso, né? E para isso, para tentar melhorar um pouco a situação, a Apple, a Amazon, Facebook, Google, IBM e Microsoft, eles criaram uma iniciativa para se fazer a utilização da inteligência artificial para o bem das pessoas e não para prejudicá-las. Esse filme é uma pena que tiraram da internet, ele é privado, mas é muito bacana ver porque ele mostra a situação efetiva do nosso país. É duro olhar, porque a gente vive num mundo absolutamente confortável. O lixo do Oceano Pacífico, ele ocupa de 700 mil a 15 milhões de quilômetros quadrados de plástico rodando na corrente do norte do Pacífico. Degradação do solo. A gente está vendo enormes buracos abrirem ao longo do mundo. Quem olha no Facebook é impressionante as crateras que estão sendo abertas em vários lugares. Desmatamento, extinção de espécies. Olha que interessante, onde mais tem extinção no mundo, por um acaso, é num país da América Latina. Incêndios, aquecimento global, superpopulação, a ideia é que sejam 9 bilhões de pessoas até 2050. Aí você tem empresas que falam assim, não, eu vou fazer a modificação genética e vou alimentar a humanidade. Falaram isso quanto? Há 20 anos atrás. O pesticida dele causa um monte de doença e a modificação genética dele não tirou um centavo da fome do mundo, não matou a fome de ninguém. 1 bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade, 20% da população é analfabeta e as mulheres, principalmente na Ásia, não têm acesso à tecnologia, na África, nenhuma. Esse é o mapa da fome, pessoal. Apenas 795 milhões de pessoas estão vivendo na faixa da fome no mundo. É verdade que caiu de 2008 a 2009, que era 1 bilhão, foi a primeira vez que passou de 1 bilhão, já caiu para 800 milhões, mas eu não queria estar nessa estatística, porque dormir com fome não é fácil. E aí, eu descobri uma coisa extremamente curiosa, porque a gente fica discutindo modelos econômicos, modelos de gerenciar a população, e eu acabei de descobrir que a democracia está em declínio. Ela caiu de 2015 para este ano de 9% para 4,5%, a democracia no mundo como um todo. Inclusive os Estados Unidos deixou de ser uma democracia total para ser uma democracia mediana. O único país democrático, verdadeiramente democrático na América Latina é o Uruguai. Ele é verdadeiramente democrático. E olha que interessante que isso daqui eu quero juntar com o próximo indicador que eu descobri, que são fontes diferentes. Os países mais democráticos do mundo: Noruega, Islândia, Suíça, Nova Zelândia, Dinamarca, Canadá, Irlanda, Suíça, Finlândia e Austrália.
são os países quase 100% democráticos. O Brasil está longe nessa coisa aqui. E o Michael Porter, que todo mundo conhece, ele produz um índice de progresso social do mundo inteiro, que são coisas diferentes. Isso daqui é uma agência, quem faz isso daqui pegou lá do Fórum Econômico Mundial, e o Michael Porter apresenta esse índice aqui de 2016. E eles medem em todos os países, todos esses itens aqui, que é as necessidades humanas básicas, quais os fundamentos do bem-estar e a oportunidade que as pessoas têm diante de ser humano, como se desenvolver como seres humanos. Olha que interessante, quais são os países com altíssimo progresso social? Os mesmos: Finlândia, Canadá, Dinamarca, Austrália, Suíça, Suécia, Noruega. Interessante, né? O que a democracia total faz? Quando você tem governantes realmente que se importam. Aí você fala, e o Uruguai, onde está nisso, já que ele é uma democracia total? Ele está aqui, em 23º lugar. Onde está o Brasil? 46º lugar. Aí você somar os países de altíssimo progresso social, de alto progresso social e de médio progresso social, nós temos 62 países. Se você olhar médio, baixo e baixíssimo progresso social, nós temos 68 países. Dá para entender a relação? Mais da metade da população do mundo vive em condições de não democracia. E o mais curioso... não, perdi o que eu ia falar. Bom, mais da metade do mundo vive nessa situação. E você vê que são índices completamente diferentes, que medem a mesma coisa, e você vê que eles têm a total coerência. E eu com isso? Esse é o final da palestra. A minha pergunta é para vocês. Será que iremos entrar em uma era de adoração das máquinas? Vocês já viram isso daqui? Vocês sabem o que é isso? É um holograma. Tem outra, já tem a parceira dela. Olha a quantidade de pessoas. O que a gente vai fazer com a tecnologia? A gente vai ser adorador da tecnologia? Aí. Isso é o marketing, ajudando você a idolatrar a tecnologia. Não esteja errado, eu não estou criticando. Eu estou querendo que a gente pense. A gente pense o quê? Será que essa tecnologia vai realmente elevar o nível de qualidade da vida da humanidade? Do jeito que as coisas estão? Como eu vou me posicionar diante de tantas mudanças? Como eu vou expressar o meu talento? Como eu vou me adaptar a tudo isso? A gente tem que começar a pensar, pessoal. Não é só olhar a situação de Brasília, não. Como me reinventar? O que eu faço para parar e pensar em tudo isso? Ah, pode ser que demore anos para chegar. É verdade. Mas você tem filho. Você tem um monte de coisa e o mundo está em transformação. E a gente está vendo isso. E mais cedo ou mais tarde, essa onda vai pegar. Ela pode não pegar. Ela pode não pegar, é verdade. Mas acho difícil com o nível de desenvolvimento que está tendo. E a relação homem-máquina? E aí eu descobri uma coisa extremamente curiosa. Em 1977, pela primeira vez, o ser humano perdeu para uma máquina no jogo de xadrez. Para o Deep Blue, da IBM. Em 2005, eles fizeram um torneio de tênis, de xadrez, chamado Freestyle, onde todos os times poderiam utilizar qualquer quantidade de computadores, ou só computadores, jogando contra o Hydra, que era um computador que nem o Deep Blue. E por incrível que pareça, o Hydra perdeu para um par de amadores utilizando 3 notebooks. 3 notebooks. Aí o que se viu? Que a habilidade de manipular a máquina e estudar profundamente as posições
superou a grande capacidade de processamento dos oponentes. Diz, eu não posso afirmar, mas diz que a nossa capacidade de processamento é 40 quatrilhões de informações, a nossa capacidade do cérebro. Hoje o Tiane 2 está processando 120 quatrilhões, os computadores já passaram um pouquinho. Só que há uma grande diferença entre a nossa capacidade de processamento e de um supercomputador. Ele não tem que se preocupar com a eletricidade, ele não tem que se preocupar com dor, com sensores. Então, grande parte da nossa capacidade de processamento é para nós estarmos nos monitorando o nosso bem-estar, a nossa vida, a fome, aquilo que a gente tem. Enquanto que o computador, ele simplesmente pensa linearmente só na informação daquilo que foi passado. Então, a gente tem capacidade de processamento. A gente pode não ter velocidade porque nosso 90% está no nosso subconsciente. E o que se descobriu, que o Kasparov praticamente descobriu, é o seguinte, que um ser humano fraco, e fraco entre aspas, porque a gente é muito menos, entre aspas, de capacidade do que um supercomputador, um processamento, porque ele é dedicado, nós não somos dedicados a processar, só inteligência. Com um computador e com ótimos processos, ele é muito mais poderoso e eficiente que um ser humano teoricamente forte, mais computador, mais processos fracos, ou computadores poderosos. Isso é verdade, porque veja, com 3 computadores eles analisaram, tiveram a mesma capacidade de processamento que tinha o Hydra, e eles conseguiram vencer. Por quê? Porque as máquinas são programadas para processar e gerar combinações a partir de elementos e regras pré-existentes. É verdade que a inteligência artificial quer mimetizar completamente o ser humano. Eles são ótimos para gerar respostas, mas não para gerar novas perguntas. E eles só têm base na experiência alheia. Você pode vir com uma ideia genial, porque você tem todo um histórico de nascimento, de vida, e de repente aquele algo a mais da tua vida fala, puta, faz isso. A máquina não tem isso. O ser humano tem ideação, criatividade, inovação, reconhecimentos de padrões amplos, não que o computador não possa chegar lá, mas nós estamos a um passo além deles. Capacidade associativa e o mais importante que é a base da experiência da vida. Por isso que eu fiz questão de colocar a gente pensando acima da máquina. Por mais que a inteligência artificial esteja indo, existe um fator humano, existe algo dentro de nós que faz com que a gente vá um passo além. E é isso que a gente tem que buscar, esse passo além. Esse algo que vai nos levar realmente a executar aquilo que você é humano. E não simplesmente pôr implante no cérebro e ficar inteligente. E aprender 5 línguas em 2 minutos. É fácil, é Matrix. Mas como eu me transformo? Como eu consigo me relacionar com o próximo, passar as minhas mazelas, para eu crescer em humanidade e sair da animalidade? A informática, a tecnologia não vai tirar a gente da animalidade. Se fosse verdade, a gente não teria esse risco da inteligência artificial fazer os roubos que estão fazendo no mundo como um todo. Então é isso que a gente tem que pensar. Isso daqui é preocupante, nossa, onde vai chegar, isso daqui é alarmante. Pode ter 1 milhão de ideias, mas o importante é a gente estar prevenido daquilo que está vindo e como a gente depois pode ter um comportamento de se buscar para que isso realmente não nos afete, que a gente possa continuar a nossa parte de evolução. E tem uma enorme discussão se essa frase é